Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre e para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus, é enorme e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus nesse segundo final de semana do mês de agosto de 2024, sábado, dia 10. Partilhar então assim com vocês, meu amigo, minha amiga, a quinta parte da série de mensagens que nós estamos sobre os mártires da igreja primitiva e moderna. Eu diria que esta quinta parte é um pouco especial porque tem a ver com o melhor modelo de apóstolo que o Senhor Jesus escolheu, que é para poder então trazer então assim a pregação do evangelho aos gentios, que no caso, né, a maior parte das pessoas que não conhecem a Cristo. Eu vou fazer a oração e em seguida então vamos conhecer essa quinta parte e esse apóstolo que é conhecido como apóstolo dos gentios, a pessoa que Deus mais usou, né, na época primitiva, que é para poder pregar a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado, Santo Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo privilégio que o Senhor me concede de poder ser mais assim um instrumento usado nas Tuas mãos, Santo Deus, neste dia. Haja visto, Eterno Deus, que o Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus santos mandamentos. O Senhor é o Deus, Santo Deus, que sonda os pensamentos e as intenções dos corações dos filhos dos homens. O Senhor é o Deus que possui a imortalidade, o que habita na luz inacessível, aonde nenhum homem jamais viu nem capaz de ver. O Senhor declarou dizendo o seguinte, que levantai os olhos e vede quem fez todas as coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas elas bem contadas, que chama cada uma delas pelo seu nome e nenhuma delas pode faltar, por ser Ele grande em força e forte em poder. Eterno Deus, o Senhor é o Deus que conhece os pensamentos e as intenções dos corações dos filhos dos homens. A tua palavra, Eterno Deus, ela é como uma espada de dois gumes que esmiuça no mais profundo do ser, para fazer a separação do espírito, da alma e da junta e das medulas. É apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Senhor Jesus, o Senhor declarou dizendo o seguinte, que vós não tendes necessidade de falar, mas a unção que está sobre vós, ela falará e vos ensinará tudo quanto, e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho falado. Toma a direção destes minutos que o Senhor estará ministrando por meu intermédio, dessa quinta parte, que o Senhor possa falar aos corações e convencer essa pessoa do pecado, do juízo e da justiça, que o meu ego, que a minha matéria seja reduzida a pó e que o teu Espírito fale. Só tenho que louvar e agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga como missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para esta quinta parte dessa série de mensagens que nós estamos sobre os mártires, né, da igreja primitiva e moderna, está em alguns textos da palavra do Senhor. Três estão no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, glória a Deus, versículo de número 15 a 16, diz o texto sagrado, Cristo falando para o sacerdote Ananias. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Versículo 16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E o terceiro texto está no capítulo de número 21 de Atos dos Apóstolos. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Capítulo de número 21, versículo de número 13. Paulo respondendo. Então lhe respondeu, que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois eu estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus.
E o próximo texto, que é a carta de despedida do apóstolo Paulo antes de acontecer o seu martírio, está na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo número 4, do versículo 6 até o versículo número 22, que interessa. Paulo falando para Timóteo, escrevendo a carta. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, o qual o Senhor, reto e justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me abandonou, amando o presente século. Foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marco e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Títico, mandei a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre Latueiro causou-me muitos males, que o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu-me e revestiu-me de força para que, por meu intermédio, a pregação do Evangelho fosse cumprida, a todos os gentios ouvissem. E fui livre da boca do leão. E o Senhor me livrará também de toda a obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saúda a Prisca e Áquila e a casa de Onesífero Erausto. Ficou em Corinto. Deixei Trófimo doente em Mileto. Apressa-te e envie antes do inverno. Eublo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos te saúdam. A graça do Senhor Jesus seja convosco. Glória a Deus. Amém e graças a Deus. Para esta quinta parte da série de mensagens que nós estamos sobre os mártires da igreja primitiva e moderna, a quinta parte tem como tema o martírio do apóstolo Paulo, a despedida do apóstolo Paulo e o seu martírio em Roma. Antes de falar da despedida e o martírio do apóstolo Paulo, vamos conhecer um pouco, né, da biografia do personagem, no caso Paulo. Na primeira parte dessa série, nós, quando falamos sobre a morte de Estevão, nós vimos que no versículo número 58 do capítulo 7 de Estevão, quando Estevão foi apedrejado, as testemunhas deixaram as vestes de Estevão nas mãos de um jovem chamado Saulo de Tarso. Paulo, antes de se converter, ele chamava-se Saulo, e de Tarso. Tarso exatamente fala da sua terra natal, que era a capital da Cilícia, né? Da antiga Ásia Menor, e ele havia se formado nas leis judaicas, havia aprendido nos pés de um doutor chamado Dr. Gamaliel, como também ele havia terminado, né, a sua universidade em Jerusalém, e conhecia muito bem toda a lei judaica, era zeloso na lei judaica. Mais do que isso, ele era poliglota, segundo a história. Ele falava aramaico, grego, falava a língua hebraica, e ele conhecia mais, além disso, outros idiomas, e ele era um zeloso da lei judaica. Foi por esse motivo que ele se tornou assim um dos perseguidores, né, da igreja cristã. E nós vimos que no capítulo de número 8, que fala a respeito, né, da sua ida para Damasco, quando ele estava a perseguir a igreja de Cristo, porque ele havia encerrado e devastava, né, os cristãos, encerrando muitos nas prisões.
e obrigando eles a blasfemar, até dando sentença para que muitos dos cristãos, né, da igreja primitiva morressem. Mas foi exatamente no caminho de Damasco, quando ele estava aí em Damasco, né, ele havia recebido carta das autoridades do Sinédrio, que é para prender os cristãos que haviam fugido em Damasco, tentando assim então terminar, né, com a igreja de Cristo. E é exatamente que na sua ida a Damasco, o Senhor Jesus, Cristo, ele conversou com o Pai, ele disse, olha, já que ninguém está conseguindo parar esse cidadão, eu vou descer, vou sair da minha glória, e eu vou descer que é para ir parar esse cidadão. E foi exatamente que quando ele estava perto, que é para chegar para a cidade de Damasco, ele viu uma luz, glória a Deus, mais forte do que a luz do sol, que resplandeceu diante dele, e que essa luz fez com que ele caísse do cavalo. E quando ele caiu do cavalo, ele ouviu uma voz em aramaico dizendo para ele, Saulo, 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 por que me persegues? Você vê que quando ele ouviu a voz de Cristo, você vê como é que Deus ele é maravilhoso. O Espírito de Deus queimou o coração dele, convenceu ele do pecado, do juízo, da justiça naquele momento que ele teve aquela queda. E dentro dele brotou o quebrantamento, que ele perguntou, quem és tu, Senhor? Cristo lhe respondeu, eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Mas é o seguinte, ele perguntou, e o que queres que eu faça, Senhor? Cristo falou para ele, levanta-te, vai a uma rua chamada direita e alguém te dirá o que você tem que fazer. Exatamente nesse momento, Cristo ele apareceu também para um outro sacerdote da igreja de Damasco que se chamava Ananias. Ananias estava no seu momento de devoção e Cristo ele apareceu lá. Ananias, pega o chifre com azeite e vai para a rua direita. Você vai ungir alguém que eu escolhi para mim. E quando Ananias ele estava aqui para sair, ele perguntou, Senhor, quem o Senhor vai escolher dessa vez? Quem é a bola da vez? Ananias ele fez essa pergunta porque ele estava curioso. E quando o Senhor disse, olha, chama-se Saulo de Tarso, aquilo ficou um ponto de interrogação na cabeça de Ananias, o sacerdote, que ele começou a questionar a Cristo, dizendo, não é esse que está a perseguir a igreja. Cristo fala, é mesmo esse. Não é esse que havia recebido carta da parte do Sinédrio, que é para encerrar a tua igreja aqui. Cristo falou, é mesmo esse. E quando Ananias fala, esse, quando ele vai falar para Deus, esse não, e Cristo fala para ele, não, tudo bem, ele é para mim um vaso escolhido, e ele vai me representar, vai levar a pregação do evangelho para os gentios, e vai me representar perante os reis, e ele vai levar a minha palavra em outras zonas que tanto Pedro, Tiago e João, os outros apóstolos não conseguiram levar. Só que tem um porém, que a maneira como Deus faz as coisas, meu amigo, é uma maneira esquisita. Você vê que Paulo ele foi julgado pelas suas ações, mas só que Paulo ele estava a encerrar os cristãos, estava a matar os cristãos pela fé na religião dele, porque ele defendia o judaísmo. Mas você vê que Satanás ele estava a usar Paulo que é para tentar acabar com a igreja de Cristo, mas só que Satanás, meu amigo, minha amiga, como ele não tem todo o poder. Cristo, como sabia que Saulo, apesar dos crimes que ele estava cometido, era alguém que estava bem preparado a nível acadêmico. E você vê como Deus é maravilhoso. Deus, ele como sabia que os outros apóstolos, né, por mais que eles andaram com Cristo, eles não estavam no mesmo nível que Saulo. Saulo ele tinha o conhecimento, só faltava simplesmente a graça. Foi para isso que Cristo, ele, para poder trazer a teologia para a igreja, a espinha dorsal, né, da teologia da pregação, ele não foi usar alguém que era analfabeto, ele usou alguém que era poliglota, alguém que era erudito, que falava muitas línguas, que falava bem, mais do que isso, que havia terminado a universidade, que havia aprendido ao lado do Dr. Gamaliel, mais dos outros juízes que estavam no Sinédrio. Deus ele usa esse jovem, que a princípio era um perseguidor, que é para ser
que é para ser aquele que iria de levar a pregação do Evangelho. Você vê que Paulo, então, ele torna-se um dos maiores pilares da igreja cristã. Se você não sabia, meu amigo, minha amiga, a maior parte do Novo Testamento, se você não sabia, ele não foi escrito por outros apóstolos que andaram com Cristo. Você vê que o apóstolo Pedro, o apóstolo João e o apóstolo Tiago, o apóstolo Tiago ele escreveu uma epístola, o apóstolo Pedro ele escreveu 2 epístolas, o apóstolo João ele escreveu o Evangelho de João, mas o livro de Apocalipse, mas quem Cristo usou, que é para escrever a doutrina, que é para trazer a espinha dorsal da teologia, das doutrinas da igreja, dos costumes, da maneira como é que os cristãos devem viver, foi o apóstolo Paulo. Porque se você não sabe, meu amigo, minha amiga, o apóstolo Paulo, ele não andou com Cristo, não andou com Jesus humano, mas ele foi um apóstolo por excelência, foi aquele que mais Cristo ele usou, que é para pregar a palavra de Deus, que é para escrever carta, que é para fundar as doutrinas que seriam como espinha dorsal para a igreja cristã. Ele escreveu 13 epístolas, que são a epístola aos Romanos, primeira e segunda epístola aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, epístola de Paulo aos Romanos, primeira e segunda epístola aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, primeira e segunda Tessalonicenses, primeira e segunda Timóteo, Tito, Filemão. E se para quem não sabe, eu pensava que a princípio ele havia escrevido a epístola aos Hebreus, mas quem escreveu a epístola aos Hebreus ninguém sabe. Só para você ver do valor que teve esse homem que Deus ele usou, que era um perseguidor, que era um perseguidor da igreja, que passou a ser perseguido. E Cristo havia dito para Ananias que Paulo poderia ser um vaso, ele poderia sofrer muito pelo nome do Senhor Jesus. Você vê que Paulo sozinho, meu amigo, você vê que a maneira dele de trabalhar, de evangelizar, era uma maneira estratégica. Eu fui pesquisar que Paulo ele só atacou, ele quando pregou, ele se focalizava muito nas capitais. Por exemplo, você vê que ele pregou aos cristãos romanos, pregou para Atena, né, que era a capital da Grécia. Ou seja, ele pregou em Éfeso, que atualmente chama-se Turquia. E você vê que no capítulo 21, do versículo 13, né, apareceu um profeta em Jerusalém chamado Ágabo, que lançou uma profecia como poderia ser o martírio do apóstolo Paulo. E ele vai dizendo no versículo 13, né, que Paulo ele poderia morrer em Jerusalém. Você vê que no versículo 13, quando os cristãos ouviram daquela igreja que aquele profeta havia dado aquela profecia que Paulo ele poderia morrer em Jerusalém, Paulo ele declara dizendo para os cristãos da igreja de Jerusalém: por que vocês estão aí chorando e magoando o meu coração? Eu estou pronto não simplesmente a ser preso, mas também a ser ligado e a morrer pelo nome do Senhor Jesus na cidade de Jerusalém. Paulo ele pensou que o seu martírio, que a sua morte seria em Jerusalém, mas só que Deus ele não permitiu. Ele foi preso em Jerusalém, mas quando descobriram que ele tinha a cidadania romana, então lhe enviaram para ele aparecer perante Félix, que naquela época era um dos reis em Roma, juntamente com Festo e o rei Agripa. Você vê que o que Cristo ele falou para Ananias se cumpriu, porque no versículo 15 de Atos Apóstolos capítulo 9, Cristo ele fala para Ananias e ungir, Paulo diz para ela: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, ele levará o meu nome perante os gentios. Quem para não sabe, a palavra gentil aqui são todas aquelas pessoas que não são judeus, no meu caso, no teu caso, que são a maior parte das pessoas que não nasceram em Israel, que Deus ele permitiu assim então, que através de Paulo a pregação do Evangelho se expandissem para os gentios, para aquelas pessoas que não nasceram em Israel. Por isso que Paulo ele é chamado de pregador dos gentios, aquele que mais pregou para aqueles que não nasceram
em Israel. E você vê que Cristo ele fala para Ananias: esse é para mim um vaso escolhido, ele levará o meu nome perante os gentios, perante os reis. Porque Paulo ele apareceu quando ele foi preso em Jerusalém, e quando descobriram que ele tinha cidadania romana, lhe transferiram para Festo. Você vê que quando ele apareceu perante Festo, o governador ele ficou completamente embasbacado, ficou completamente admirado com o testemunho de Paulo, que Festo ele falou: por um pouco você me pressalda a ser, me convence a ser cristão. Tal era, meu amigo, minha amiga, o testemunho desse homem, que até os demônios conheciam quem era Paulo, porque no capítulo de número, penso, 19 ou 20, que fala a respeito de uns filhos de um certo sacerdote Celas, eles viram Paulo expulsando o demônio em nome do Senhor Jesus. Eles ficaram tão impressionados com a maneira como é que Paulo expulsava os demônios. Só que, meu amigo, minha amiga, Paulo, ele tinha autoridade de Deus, a unção de Deus estava na vida dele. Eles viram, eles falaram assim: vamos imitar Paulo. Eles apareceram, foram conversar com um dos homens que estavam endemoniados. Chegaram e falaram assim: em nome do Senhor Jesus, a quem Paulo prega, assim, o demônio ele parou e disse: olha, eu conheço Jesus e eu conheço Paulo, e vocês quem são? Aí os demônios, através daquele homem que estava possesso, deram uma surra naqueles filhos de sacerdotes, que eles saíram a fugir. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Porque Paulo, ele não andou com Cristo, mas ele conhecia a Cristo. Por que ele foi considerado missionário, um apóstolo por excelência? Exatamente por algum motivo, porque não teve ninguém que sofreu tanto, que padeceu tanto pela pregação do evangelho do que Paulo. Você vê que na maior parte das viagens missionárias que ele fazia, ele saía sempre apedrejado, ao ponto que na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 4, 5, 6, ele é o único, não tem ninguém na Bíblia que fala isso. Paulo é o único que fala isso. Porque eu sinto prazer nas perseguições, nas aflições, nas angústias, no sofrimento por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, eu sou forte. Você vê que ele sofria tanto em áreas, em cidades onde ele ia pregar a palavra de Deus, ele saía sempre apedrejado, ao ponto que tem um episódio em Listra, que ele foi pregar, que apedrejaram Paulo ao ponto que ele morreu. E foi exatamente aí que ele teve a experiência, que ele foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis e que não é lícita aos homens de contar. E ele fala isso na sua segunda epístola, no capítulo 12, versículo 1, 2, 3, 4. Mais do que isso, era alguém que servia a Deus independentemente das circunstâncias, porque ele disse que porque eu sei o que porque ele fala que eu sei ter tudo e também não sei ter nada. Posso na escassez, na fome, na fartura, na abundância, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você vê que era um homem que amava a Deus, que servia a Deus, que dedicou toda a sua vida ao Evangelho de Cristo, até que em Roma, no ano de 63 a 64 depois de Cristo, que foram os anos do seu martírio, você vê que ele estava preso em Roma. Segundo a história, ele estava preso em uma masmorra. Na Bíblia Sagrada, só 3 homens que foram para as masmorras, que é um tipo de prisão que se situa nas profundezas de um palácio. 3 homens foram para as masmorras. Primeiro foi José no Egito, depois foi Jeremias e depois foi Paulo. E ele ficou preso naquela prisão durante 2 anos. E ele recebeu visita. E uma das visitas que ele recebeu era de um presbítero chamado Tíquico, que na época estava aí para Roma fazendo comércio de madeira. E ele, quando viu Tíquico, enviou para ele cartas
que é para ele enviar para o seu filho na fé, Timóteo, porque ele escreveu 3 cartas a Timóteo. A primeira carta que ele escreveu foi a carta aos Efésios, que Timóteo era pastor daquela bendita e santa igreja. Depois ele escreveu a primeira e a sua segunda epístola a Timóteo. E exatamente quando ele, na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4, versículo de número 6, que ele vai falar do fim da sua carreira, porque o Espírito Santo estava a avisar que os dias da sua morte estavam a se chegar. E ele, escrevendo a carta para o seu filho na fé, Timóteo, ele vai falando o seguinte: porque o tempo da minha parte, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão, por libação de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Glória a Deus. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, o qual o Senhor Jesus me dará naquele dia, não simplesmente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. E ele diz mais para Timóteo: ninguém me assistiu na minha defesa, antes todos me abandonaram. E ele fala das pessoas que lhe abandonaram. Ele fala que Demas me abandonou, amando o terceiro século, amando o presente século, foi para Tessalônica, Títico para Dalmácia. Somente Lucas está comigo, que no caso era um médico que se converteu à pregação do Evangelho em Cristo numa das cidades que Paulo foi fazer missão, em Troade, porque Lucas, ele escreveu o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. E a sua conversão foi exatamente numa das viagens missionárias que Paulo ele fez, que Lucas ele ficou admirado quando Deus tomou Paulo para ressuscitar um rapaz Eutico que havia caído na pregação de Paulo, numa pregação que ele realizou à meia-noite. E ele continua na carta falando o seguinte: tu quando vieres, traga a minha capa, e bem como também os livros, especialmente os pergaminhos. Glória a Deus, glória a Deus. Você vê, meu amigo, como é que Paulo era apaixonado pela pregação do Evangelho. Mesmo ele estando em prisão na masmorra, ele tinha sempre o desejo de estar sempre em conexão com as Escrituras Sagradas. E quantas são as pessoas hoje, meu amigo, minha amiga, que não têm prazer na palavra de Deus, não têm prazer de estar em conexão tanto com Deus como com as Escrituras Sagradas. Mas ele termina dizendo, dando saudações, para todos aqueles que oravam para Deus guardar, proteger a vida dele. Ele declara o seguinte: que saúda a Príscila e a Áquila, e a casa de Onesífero, Euraustos. Deixei Trófimo doente em Mileto. A graça do Senhor Jesus seja convosco. Amém. Sendo assim, missionário, quando é que foi o martírio do apóstolo Paulo, que é o que interessa? Segundo o historiador Eusébio de Cesareia, foi no ano de 63 a 67 do reinado de Nero em Roma, já que Paulo ele estava preso, que Deus havia usado Paulo para fundar aquela igreja de Roma, que os cristãos eles haviam se entregado profundamente a Cristo. Ele pensou a princípio que ele poderia ter o fim, como teve a maioria, que foi no Coliseu sendo esmiuçado pelos leões. Mas ele fala que pensava eu que poderia ser como os demais, que acabaram na cova, na boca dos leões, mas o Senhor me livrou. Deus não queria que Paulo ele morresse daquela maneira. Então Nero ele mandou para um dos seus subordinados decapitarem, cortarem a cabeça do apóstolo Paulo. Mas foi um homem, meu amigo, minha amiga, que amou a Deus, que amou a Cristo. Ele não andou com Cristo, mas foi um apóstolo por excelência, porque ele fez que nem Pedro, nem Tiago, nem Paulo, não os demais apóstolos fizeram. Porque ele até mesmo reconhece, falando, dizendo que pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos, glória a Deus. Mas ele reconhece, contudo não eu, mas a graça de Deus está sobre mim. Todos os apóstolos foram úteis para o alicerce do Novo Testamento, mas Paulo foi o que mais trabalhou. Amém? Espero, meu amigo, minha amiga, que essa quinta parte sobre o martírio de Paulo
nos ajuda a refletir a maneira conforme Deus ele faz as coisas. Deus ele é soberano, Deus ele não dá satisfação a ninguém, da maneira como é que ele levanta homens que é para lhe representar, que é para pregar a palavra de Deus. E algo que eu quero falar de boca cheia, que você não sabia, que homem não unge ninguém, homem não consagra ninguém. E repito, homem não consagra ninguém, mais uma vez, homem não consagra ninguém. Quem consagra é o Senhor. O homem simplesmente confirma aquilo que Deus já te deu. Você vê que Pedro, Tiago e João, eles andaram com Cristo, mas o único que fez mais foi Paulo. Ele não conheceu Jesus humano, mas Cristo apareceu com ele na estrada de Damasco, numa luz mais forte do que a luz do sol, que ele fez cair do cavalo, e ele foi muito usado. E ele foi decapitado em Roma. A princípio, Paulo pensou que ele poderia morrer em Jerusalém, mas como os planos de Deus são diferentes de nós, como os pensamentos de Deus são mais elevados que nós, então Deus fez com que Paulo fosse decapitado por um dos subordinados em Roma, segundo o historiador Eusébio de Cesareia. Espero que essa quinta parte nos ajude a refletir quanto Deus ele é poderoso, ele é maravilhoso, ele é soberano, ele faz o que ele quiser e não deve satisfação a ninguém. Amém? Feche os olhos, eu vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pela tua santa palavra, que ele é mais doce do que o mel. É bem verdade, Santo Deus, que o Senhor declara através da boca de Isaías, dizendo que os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos são os vossos pensamentos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que vossos pensamentos, os meus caminhos mais altos do que vossos caminhos. O Senhor, para trazer a espinha dorsal, a teologia para a igreja, a doutrina para a igreja, que é a maior parte da nova aliança, o Senhor não usou Pedro, nem Tiago, nem João, apesar que eles escreveram nas epístolas, para trazer a maior parte das doutrinas. O Senhor usou Paulo, que não andou com o Senhor, mas que foi um apóstolo por excelência, o que prova que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor faz as coisas do jeito que o Senhor quer, que o Senhor não deve satisfazer a ninguém, das pessoas que o Senhor usa, do jeito que o Senhor usa que é para te representar. Só tenho que te louvar e te agradecer pelo Senhor me usar e pela tua bênção na minha vida. Obrigado por tudo. É o que eu lhe peço e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga ao missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Arranque tudo que é entendimento, meu amigo, minha amiga. E lembra-te, Deus ele é soberano. Deus ele não deve satisfação da maneira como é que ele faz as coisas. Para trazer as doutrinas para a igreja, ele não usou um analfabeto, usou alguém que era poliglota, que era inteligente, que era sábio, que foi Paulo, que não andou com Cristo, com Jesus físico, mas foi o que mais Deus usou, que é para pregar a palavra de Deus. Isso prova que a maneira conforme Deus ele faz as coisas, ele não deve satisfação. E na agenda de Deus as coisas não são conforme nós planejamos, mas conforme Deus quer. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Desejo estar com vocês na próxima parte. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau.